Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando com a igreja, nesse retorno, onde você está cheio de Deus. Isso é muito bom. Devemos andar assim. Mas Deus ministrou uma palavra no meu coração. E que eu já falei, já ministrei ela aqui. Mas durante essas 2 semanas o Senhor tem me impelido, me impulsionado muito a ministrar novamente essa palavra. E no seminário o Senhor só confirmou isso ao meu coração, de que era necessário falar. Porque, irmãos, é muito importante a igreja estar cheia de poder, o poder é necessário, a igreja precisa. Porque a Bíblia diz que os dias são maus. Mas quem revela a origem da igreja não é o poder, é o amor. E nós precisamos estar cheios desse amor. E quem está cheio de Deus revela isso. E nessas 2 últimas semanas do seminário eu perguntando: Senhor, por que essa palavra de novo, de novo? Mas eu queria que você não se sentisse constrangido, porque a palavra, se você já ouviu, você não se sentisse coagido, porque a palavra ela não faz isso. Porque eu tenho pleno entendimento de que se a palavra novamente arde em mim, sou eu que ainda não estou no nível que Deus deseja. É comigo que Deus quer tratar primeiramente. Eu entendo, eu tenho plena convicção disso. Sou eu que ainda não vivo no nível que Ele projetou para que eu viva. Eu ainda não alcancei aquilo que Ele ministrou ao meu coração. Eu ainda não estou à altura da expectativa dEle. E eu entendo isso perfeitamente. E Deus tem me chamado a um cristianismo prático. Deus tem me chamado a um cristianismo que não seja só de palavras. As palavras são importantes, as palavras são bonitas, as palavras comovem. Existem pessoas que dizem: não temos que amar só de palavras. Não, as palavras elas são necessárias sim. Palavra nos encoraja, a palavra nos alegra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então a palavra é importante, ouvir a palavra de Deus. É necessário falar. Se a fé vem pelo ouvir, é porque alguém tem que falar. Então é importante a palavra. O que nós não podemos ficar é simplesmente no nível da palavra. Porque a palavra por si só não constrói nada, não promove nada. Porque a Bíblia também vai nos dizer que essa mesma palavra que promove uma fé, mas ela vai dizer que uma fé sem obra ela é morta. Então a palavra ela é importante, mas nós precisamos ter atitudes que revelam essa palavra que nós proclamamos. E o Senhor tem chamado nos últimos dias a igreja a esse compromisso, de não só ser palavras. Quando nós ouvimos o testemunho dessa irmã, nós entendemos que a igreja não precisa só dizer, gritar que ela é preciosa. Isso é bom demais de ouvir, todo mundo gosta de ser amado, de ouvir que é amado. Mas ela precisa viver na realidade, na prática, que ela verdadeiramente é preciosa para a igreja. A igreja precisa tratar as pessoas como alguém verdadeiramente precioso, porque nós somos preciosos para Deus. Mas quando nós paramos para pensar o cristianismo que nós temos vivido, um cristianismo tão de palavras, um cristianismo tão de só receber, e que muitas vezes é isso que o cristianismo nos atrai, é porque nós sempre recebemos alguma coisa. Nós sempre somos dispostos a receber, a ganhar. Porque Deus faz isso mesmo, Ele dá, o propósito dEle é abençoar. Mas você precisa entender que vai além. Existe algo para que eu e você também façamos. Se você parar para pensar pelos versículos que nós decoramos, que nós sabemos recitar de cor da Bíblia, nós sempre estamos ganhando alguma coisa. Nós sempre ganhamos. Né? Se eu perguntar para você os versículos que você decora, quase sempre é: tudo posso daquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente sempre decora versículos onde a gente está ganhando, onde eu recebo. E foi tão forte que eu fui confrontada semana passada numa palavra que eu já tinha sido há um tempo atrás. Por isso que eu disse aos irmãos que eu tenho certeza que a questão é comigo. Eu preciso viver o que Deus
projetou para eu viver, porque eu ainda não vivo a realidade do cristianismo. E se eu perguntasse, aqui foi o confronto que eu tive, que o professor ministrou, e Deus me levou um tempo atrás, onde eu já havia sido confrontada a respeito disso. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quantos conhecem João 3,16 de cor? Levanta a mão. João 3,16 de cor, você sabe? Quantos sabem? Pode levantar a mão sem medo. Amém. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está ganhando alguma coisa, é por isso que a gente decora. É Deus quem está dando. Ele dá o Filho. Então é muito bom decorar. Agora, se eu perguntar para você, se quantos sabem de cor o que está escrito em 1 João 3,16? Quantos sabem? Pode ser sincero, porque eu também não sabia. Pode levantar a mão, quantos sabem? Sabe o que é interessante? Que em 1 João 3,16 é basicamente a mesma coisa de João 3,16. Está a mesma coisa basicamente. Só que existe uma coisinha a mais. No final de 1 João 3,16. Em 1 João 3,16 está escrito assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Eu estou ganhando. É bom demais, mas sabe por que muitas vezes não me chama atenção? É porque ele vai dizer assim, ó: e por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Deixa de ser um cristianismo que só ganha, e passa a ser um cristianismo porque eu estou cheia desse amor, porque eu fui tomada por esse amor, eu também sou disposta a dar. Isso é cristianismo. E foi isso que Jesus ensinou enquanto esteve aqui. Porque Ele era o próprio amor, porque Ele estava cheio do amor, Ele deu. E se você for ver lá em Romanos 8, 29, você vai ver expresso e revelado ali, que o propósito de Deus, quando me criou, e quando te criou, é porque Ele queria ter muitos filhos, mas Ele queria ter muitos filhos iguais a Jesus. Esse é o propósito de nós termos sido criados. Deus queria filhos como Jesus. E nós precisamos corresponder a essa expectativa de Deus, de sermos como Jesus. E eu gostaria de te convidar nessa hora, porque a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e eu já ministrei aqui no Pra Lá das 10, foi quando o Senhor ministrou no meu coração: quando falta misericórdia na casa da misericórdia. E eu gostaria de te convidar, você que pode e deseja, se colocar-se de pé e abrisse a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, diz assim a palavra: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 entradas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Amém? Você pode sentar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Aleluias. Queridos, esse homem está indo para um lugar chamado Tanque de Betesda. Eles acreditavam que havia um mover naquelas águas e que quem entrasse primeiro, quando o anjo movia a água, era curado.
O que me chama a atenção, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, é o seguinte: a primeira coisa, o que significa Betesda. Betesda significa casa da misericórdia, casa do milagre, casa da bênção. E esse homem, a Bíblia vai citar, ele fala que tem várias pessoas aqui, coxos, cegos, com alguma enfermidade, eram muitos enfermos, mas ela vai destacar um homem inválido. E ele está ali na espera de que alguém estendesse a mão. E quando eu vi essa moça aqui dando testemunho, o Senhor só confirmou a palavra. São pessoas assim, que estão buscando a casa da misericórdia. A gente não sabe como esse homem conseguiu chegar aqui. Se ele foi se arrastando, como foi que ele chegou aqui? Mas ele chegou até a casa da misericórdia. A questão é que ele está na casa da misericórdia, mas a casa da misericórdia não está se voltando para ele. E o que nós precisamos entender é que pessoas como esse homem estão se chegando hoje. Se nós vamos fazer uma alusão desse texto, nós somos a casa da misericórdia. A igreja do Senhor na terra é essa casa da misericórdia. E como esse homem, muitos inválidos, muitos que não conseguem nem andar, estão chegando, se arrastando, estão chegando até nós. Mas o que nós percebemos desse texto, que Jesus, quando chega e tem um diálogo com esse homem, ele vai dizer que muitos chegam primeiro que ele não consegue a cura porque alguns vão antes dele. E a gente consegue perceber, se alguém ia antes desse homem, é porque a enfermidade, a dificuldade que tinham, certamente era menor que a dele. Sim ou não? Se conseguiam, de alguma forma tinham ajuda, tinham atenção, ou a necessidade era menor que a dele. E o que nós precisamos entender é que muitas vezes nós estamos caminhando como igreja dessa forma. Tem gente do nosso lado que está caído e não consegue nem andar, mas nós não estamos olhando. Às vezes a minha e a sua necessidade é menor do que quem está do lado. Mas nós estamos caminhando e o que importa é que eu chegue, que eu alcance a minha bênção. Não importa se o irmão não está conseguindo chegar. Se eu conseguir a minha, isso é que importa. Às vezes um coxo, às vezes um com a mão ressecada, tem facilidade. Mas é difícil nós olharmos para o nosso eu e colocar-se no lugar do outro. Porque misericórdia é isso, é você se colocar no outro, é misérias do coração, é você se colocar na situação do outro, você sentir a dor do outro. Mas nós temos caminhado, queridos, como corpo de Cristo, tendo a cabeça Jesus, que sempre fez isso, sempre se renunciou pelo outro, mas nós não temos conseguido muitas vezes viver assim. E eu tenho pedido ao Senhor, para o Senhor não permita que passem pessoas por mim, e que quando sou eu uma dessas portas, diz que nesse tanque havia várias entradas, e eu quero dizer para você que às vezes você é uma dessa entrada, para a casa da misericórdia, é você uma dessas entradas, mas não basta fazer com que a pessoa entre, é necessário estar disposto a carregá-lo se preciso for, para que ele alcance a bênção. Nós precisamos, queridos, olhar uns nos outros, prestar atenção nas expressões uns dos outros, porque muitas vezes um olhar revela muita coisa. Quando você pede para você ser totalmente conectado com o Espírito de Deus, muitas coisas você sente ao olhar para o irmão, você percebe no sorriso de um irmão. E nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos oriente, para que as pessoas não cheguem na casa da misericórdia e saiam da mesma forma, ou permaneçam lá por tanto tempo. E o que me chama a atenção é que no versículo 6, Jesus vai chegar. E o texto diz que Jesus olha para esse homem, e sabendo que tem tanto tempo que ele está ali, Jesus se compadece. Nós precisamos nos preocupar com o tempo de sofrimento de quem está do nosso lado. Nós precisamos olhar para o tempo que o outro está sofrendo, que o outro está padecendo, e nós não estamos nem aí.
Há pouco tempo, eu compartilhei isso com os irmãos, um tempo atrás, e o que eu falei com os irmãos no começo, o cristianismo é uma religião prática. Deus sempre vai te levar à prática. Expresse com palavras as verdades reveladas nesse livro, mas esteja disposto a colocá-las em prática. E eu lembro que eu cheguei no meu Hebron Casa, e algo estava me incomodando, e eu compartilhei com os irmãos, eu disse: queridos, eu estou aqui para servir vocês, eu preciso servir vocês. Vocês precisam tirar de mim o máximo que vocês podem. Porque o pastor Igor, quando nos preparou para o Hebron Casa, ele enfatizou muito a importância de resgatarmos a igreja de Atos. E se você for lá ler o livro de Atos sobre a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, tudo. Ou seja, o sofrimento do irmão era do outro. O seu sofrimento tem que ser o meu. Tudo em comum. Eles compartilhavam de tudo, eles vendiam tudo que tinham, repartiam com o outro. Olhavam para a necessidade do outro. E eu cheguei no Hebron e eu disse isso, eu falei: olha, vocês precisam tirar de mim o máximo que vocês, e eu compartilhei com eles tudo que eu tenho, até o meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro, falei para eles, né? Eu não tenho, eu sou uma trabalhadora, como muitos, mas esse é o problema, é que você às vezes acha que você não tem, mas o pouco que você tem, na verdade, é exatamente o que o outro necessita. Então não menospreze o seu pouco, porque pode ser para muito, para aquele que é um paralítico. Talvez a sua condição você só é um coxo financeiro. Talvez você só é um cego financeiro, mas você ainda caminha. Mas existe alguém que está caído financeiramente, não consegue nem andar. Então o seu pouco pode ser muito na vida dele. Então, se é com o seu pouco que Deus quer te usar, deixa Deus te usar com o pouco que você tem, porque vai fazer diferença na vida de alguém. E eu compartilhei essa palavra no Hebron, e isso foi na sexta-feira, chegou no domingo, eu saindo daqui da igreja, eu saí com os amigos, irmãos da igreja que eu frequentava, e nós fomos para um determinado local, e eu me lembro que a gente estava lá brincando, lanchando, e quando eu fui embora, conversando com alguém do estabelecimento, a pessoa falou que precisava de alguém para trabalhar. E na hora eu lembrei de uma pessoa, mas no entanto eu achei que era por pura brincadeira. E eu saí rindo e falei que eu ia mandar mensagem para a pessoa dizendo assim: eu consegui um emprego para você. Mas às vezes mensagem de WhatsApp é um negócio complicado, né? As pessoas podem não interpretar muito bem. Eu digitei a mensagem, mas apaguei. Mas cheguei em casa, o Espírito estava me incomodando com aquilo, né? E eu falei: Senhor, aí eu mandei a mensagem à pessoa, eu disse: olha, eu orei, falei: Senhor, não deixa interpretar mal, na minha cabeça era só uma brincadeira. E eu disse: eu consegui um emprego para você. Quando a pessoa me respondeu, ela entrou na brincadeira. Ela entrou na brincadeira. Mas a forma da resposta dela, o Espírito ministrou meu coração, ela está precisando de alguma coisa. E eu perguntei: Senhor, o que ela está precisando? Foi diferente. Porque o Espírito fala, queridos. O Espírito de Deus, conectado com o teu Espírito que está dentro de você, ele te mostra, ele fala, quando você está aberto a ser instrumento dele, quando você está aberto a verdadeiramente exercer misericórdia, porque a misericórdia, ela vai sempre priorizar a necessidade, não a vontade. Então muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade para suprir a necessidade de alguém. E eu perguntei para a pessoa: você está precisando de alguma coisa? Ela disse assim: não, está tudo no controle. Mas eu sabia que não estava. E eu comecei a orar, porque a gente gosta de orar. Orar é bom, né? Orar é bom. Orar é bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus coloca alguém no seu caminho para ser atendido, se a oração for o único recurso que você tem, use a oração. Mas dificilmente alguém vai colocar no seu caminho, é só a oração que Deus quer de você. Até porque a oração você está jogando a responsabilidade para Deus. Porque quem age na oração não sou eu e nem você, é o Deus que a gente busca. E se Deus colocou no meu caminho, é algo que eu posso fazer. Porque na verdade Ele já colocou nas minhas mãos para ser entregue a alguém. E eu orei. E eu disse: Senhor, tem misericórdia, eu não sei o que ela está passando, mas abre as portas para ela. E o Senhor disse para mim: já estão abertas, é você. A porta já está aberta, é você a porta.
E eu fiquei assim, meu Deus, mas o que eu posso fazer? E na segunda-feira eu fui ao cinema, irmãos. E quando eu entrei no shopping, o Espírito Santo de Deus me levou em frente a um caixa eletrônico. Não tinha razão para eu estar ali. Eu tinha dinheiro na carteira para ir para o cinema, para lanchar, eu tinha cartão. Não tinha necessidade de ter parado no caixa. Mas o Espírito Santo mandou olhar a minha conta corrente. E eu olhei. E ele disse, entrega para ela. E eu falei, mas meu dinheiro? Cadê o discurso do Hebron Casa? Que estava disposta até a doar o dinheiro. Cadê a prática? Bonitas palavras, comoveram, alegraram. Mas cadê a prática? Coloca em prática aquilo que você disse que está disposta a fazer. E eu tirei o dinheiro. Questão, queridos, é que era muito? Não, mas não era 20. Não era só 50. Eu falei, poxa, mas o dinheiro, mês que sobrou um dinheirinho, né? Poxa, não sobrou. Cuidado quando você acha às vezes que sobrou dinheiro. Você pode comprar alguma coisa que você quer, você está separando para comprar alguma coisa que você deseja, pode, não há pecado nenhum. Mas às vezes o dinheiro não sobrou não. Deus só está permitindo você ser bênção na vida de alguém. É por isso que o dinheiro ainda está ali. E eu tirei o dinheiro, mas a gente tem tanta dificuldade de ter esse relacionamento prático, que eu fiquei até pensando, como que eu vou entregar esse dinheiro para a pessoa? Falar aqui o dinheiro. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Porque isso não é uma prática, porque se fosse, eu não teria problema nenhum em fazer. E deveria ser a prática da igreja. Eu chegar para o meu irmão, irmão, você está precisando de dinheiro, de alguma coisa? Tá aqui o dinheiro, eu sei que você está desempregado, que você não esteja. Mas às vezes ele está precisando um mês, ele se apertou por algum motivo, e está aqui, ó. E o professor no seminário ministrou sobre isso. Ele falou, quantos aqui já tiveram a coragem de passar na secretaria do seminário e perguntar assim, ô pastora, que é a diretora do seminário, tem algum aluno inadimplente? Tem algum irmão que está com dificuldade de pagar? E ela falar assim, tá, e você falar assim, ó, tá aqui, ó, tá paga a mensalidade dele. Isso é cristianismo. Mas a gente não faz isso. A gente não tem essa prática que deveria ser rotina para nós. Então quando nós temos que fazer, nós ficamos meio encabulados. Porque nós temos que deixar de olhar para nós, para olhar para o outro. E eu encontrei a pessoa e entreguei o dinheiro para ela. Eu peguei, entreguei com medo de me arrepender. Já tenho aqui, ó, para vocês saírem logo correndo de perto. E depois, quando a pessoa abriu, ela veio chorando, compartilhar comigo uma situação constrangedora que ela tinha passado por falta de dinheiro. E que eu estava sendo resposta de Deus para ela. Ouça o Espírito de Deus. Mas nós temos tanta dificuldade de se colocar no lugar do outro, que a gente não gosta nem quando o pastor fala assim, ó, vira para o irmão do lado e fala alguma coisa para ele. Já viu? Tem um monte de gente que fala assim, eu acho tão chato. Sabe por que é chato? Porque você sai da sua zona de conforto. Você deixa de ser o centro por uma questão de segundos. E você precisa olhar para o outro. Você precisa se dedicar ao outro. E é por isso que a gente não gosta. Nós deixamos de ser o centro. E a gente precisa focar no outro. E o Senhor tem nos chamado a viver esse cristianismo prático. Queridos, às vezes você sente, lembra de alguém assim, e você pode pensar assim, isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu falar para você um negócio que eu tenho aprendido. Se veio na sua cabeça, você não tem certeza que é Deus. Mas se não é pecado, pode ser Deus. Então faça a alguém. Se não é pecado, pode ser Deus. Às vezes não é a sua cabeça, mas às vezes você não tem essa intimidade com o Espírito Santo de discernir quando verdadeiramente é Deus. Mas nós precisamos viver esse cristianismo onde eu olho para o outro, eu me dou pelo outro, eu quero ser necessário para o outro. Eu quero te pedir perdão, talvez para você que está aqui na igreja há tantos anos, e nós não temos olhado para você. Talvez você está caído e nós não temos olhado para você. Talvez você esteja precisando de alguém que te carregue para você alcançar a sua bênção e nós não temos olhado para você. Nos perdoa, mas eu quero dizer para você algumas coisas que eu aprendo com esse homem. Imagina quantas pessoas ele viu morrer na fila desse tanque, porque ninguém ajudou.
Imagina quantos ele viu desistir, mas ele permaneceu lá. Quando os homens falham, quando o homem não é misericordioso, a própria misericórdia se manifesta. Jesus vai chegar. E se nós falharmos, Jesus age de forma sobrenatural. Não desista de permanecer na casa da misericórdia. Você está no lugar certo e a misericórdia vai te alcançar. Eu quero dizer para vocês com todo respeito, pastores, olhem para as ovelhas de vocês. Se comprometam com as ovelhas de vocês. Pessoas são mais importantes que projetos. Quantos pastores que têm tanta energia para projetos e tão pouca energia para ovelha, para gente. Ovelhas, olhem para os pastores de vocês. Se compadeçam dos pastores de vocês. Se comprometam com os pastores de vocês. Amem. Abraça o irmão, ora junto. Sai da sua zona de conforto de vez em quando. Às vezes o sair e cumprimentar um irmão, isso já é um pequeno exercício para você sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro. Parece uma coisa boba, mas talvez já é o início. Eu saio de onde eu estou, né? Eu saio do comodismo, daquilo que me incomoda, mas em favor do outro. E eu gostaria de te convidar a se colocar de pé nesta noite. Hebron.